Quantos encontraram? Mateus, capítulo de número 6, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Quantos encontraram? E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre em seu quarto e fecha a porta. Ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. Toda a igreja: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. E se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as vossas ofensas ou as ofensas de vocês. Amém? Podeis sentar e ouvir a boa e preciosa palavra do Senhor. A oração do Pai Nosso, ou oração dominical, como conhecida, esta é uma das orações mais conhecida que você possa entender. Hoje, quando você vai a uma empresa, a um lugar onde há pessoas que dizem, vamos orar, o Pai Nosso é uma oração que se torna uma oração clássica, onde todas as religiões, todos os grupos, acabam por orar. Às vezes até pessoas que não têm nenhum segmento evangélico, mas conhecem a oração do Pai Nosso. E esta oração, por vezes, ela tem sido utilizada até como uma vã repetição, parecendo assim aqueles papagaios que sabem cantar o hino nacional, que sabem orar o Pai Nosso. Eu me lembro de uma irmã, que chamava a irmã Benvina, esposa do irmão Luciano. Morávamos ali naquela região conhecida como Mata da Gringa, perto de Porto Seguro, e ela tinha um papagaio ali, que a gente dizia que ele era crente, porque ele falava a paz do Senhor, sabia cantar todos os hinos que a gente cantava nos cultos que fazia na casa do irmão Luciano, e de hora em quando também ele dava uns xingão nos meninos também, E esse papagaio era como fosse um filho para essa irmã. E engraçado é que a gente achava que ele sabia das coisas, quando na verdade a gente descobre
que o papagaio ele repete aquilo que ouve. Só faz repetir sem saber de fato o significado, sem saber de fato a razão pela qual está falando. E às vezes nós nos deparamos assim com esta oração. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Jesus estava querendo ensinar os seus discípulos a orar, porque este foi o princípio, foi a razão pela qual eles pediram. E esta oração, às vezes, ela soa diferente em alguns contextos evangélicos. Há, por exemplo, alguns segmentos que não diz essa parte. Pois teu é o poder, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Algumas Bíblias aí, esse texto está entre colchetes, né? Ele está sinalado aí com a sinalização de destaque, de diferente. Porque a nossa Bíblia, ela é originada, ou ela foi extraída de vários manuscritos. E há alguns manuscritos que não tem ou está rasurado esta parte. E outros manuscritos têm essa parte. Então, alguns segmentos, algumas Bíblias, resolveram anular esta parte que estava rasurada em alguns manuscritos. Não quiseram dar a devida credibilidade. Outras igrejas e outras traduções resolveram trazer esta informação, colocar no texto, mas deixar uma observação, porque o manuscrito do qual foi originado havia algum tipo de rasura, mas se todo outro contexto, todo outro restante está de igual modo, não seria uma falha somente nesta observação. Pelo que se percebe, é um resumo da própria oração, quando diz, porque teu é o reino, porque teu é o poder e a glória para sempre, e aí diz um amém de encerramento. E quando nós vamos olhar para o contexto do qual Jesus citou esse texto, Jesus diz para os seus discípulos, quando ele foi perguntado, foi insistido, né, interrogado sobre a oração. Os discípulos olhou para Jesus e disse, Senhor, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar contigo, porque João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E nós também queremos aprender a orar. E há outro evangelista que diz assim, queremos orar como tu oras. Então, quando esta pergunta, ela sai dos lábios dos discípulos, talvez você possa achar algo natural. Os discípulos estão pedindo para aprender a orar. Mas aqui nós estamos falando de judeus. Judeus não aprenderam a orar no tempo de Jesus. Judeus já oravam desde os tempos de Abraão. Não é uma coisa que o judeu, se por acaso um dia aprende a orar. O judeu, ele aprende a orar de berço. É ensinado a orar. Eles oravam desde os primórdios, dos tempos antigos. Então os discípulos agora vê Jesus orando e percebem que querem orar com o atrevimento, a ousadia com que Jesus orava. E aí eles dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus olha para os seus discípulos e diz, se vocês querem aprender a orar, vocês precisam primeiro começar orando diferente dos hipócritas. Vocês não podem orar com a intenção de impressionar os homens. A oração não tem esse objetivo, de mostrar que você tem um calo no joelho, de que você é mais de oração do que os outros, de que você é mais espiritual. Jesus até em outro exemplo, em outro momento, cita o exemplo daquele fariseu que entrou no templo e orava com a maior arrogância diante do publicano que estava na sua presença. Então Jesus diz, a oração de vocês, elas precisam começar pelo caminho da humildade. Vocês precisam ser humildes. Não ore como oram os hipócritas, que querem orar nas praças, querem orar nos lugares públicos. Não é que Jesus está proibindo orar em público, que a oração tem que ser feita só em secreto. Mas Jesus diz que os hipócritas não oravam em secreto. O único objetivo era orar em público para ser visto. Era a motivação que estava dominando o coração deles. E então Jesus diz, vocês gostam
Vocês não podem gostar do que eles fazem. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas, gostam de orar nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que a recompensa deles não será a recompensa do Pai. A recompensa deles será que homens irão passar por eles e vão dizer: pô, que homem espiritual, né? Que homem de oração. Essa é a recompensa de quem ora de forma hipócrita. E aí Jesus diz mais ainda: eu quero que vocês, ao orarem, entre no quarto, entre em particular, em secreto, em intimidade com o Pai, em intimidade com Deus. E a palavra Pai aqui, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, ela aparece várias vezes. O Pai te ouvirá, o Pai de vocês responderá, o Pai escutará, o Pai estará atento ao que vocês estarão falando. Então perceba você, note você que Jesus está trazendo uma palavra, dizendo: eu vou ensinar vocês a orar. E não precisa usar de vãs repetições, fazendo aquelas repetições contínuas, aquelas repetições que impressionam as pessoas. Os gentios fazem isso e acham que é por muito falar que serão ouvidos. E há um detalhe que no contexto cristão, na igreja nós criamos algumas liturgias práticas para a oração. Por exemplo, a gente acha que só de joelho Deus responde, que só de joelho é a única posição correta para orar, e não é. A Bíblia não marca uma posição para orar. A Bíblia não estabelece. A Bíblia vai mostrar-nos homens que oraram de joelhos. Era uma prática comum dos judeus. Nós vamos encontrar na Bíblia homens que oravam em pé, homens que orou sentado, homens que orou no ventre de um peixe, homens que orou deitado, como Ezequias, que virou para o canto da parede e orou. Então na Bíblia não há determinado uma postura para a oração, mas a Bíblia diz que nós devemos orar, orar sem cessar, orar em todo tempo. Quando entramos na casa de Deus, oramos aqui de forma congregacional, colocamos os nossos joelhos no chão, como uma forma de reverência, como uma tradição da nossa igreja, e assim oramos, e assim falamos com o Papai do céu, assim falamos com o Senhor dos exércitos, e assim Ele nos responde, Ele envia a resposta, Ele envia a sua graça sobre aqueles que clamam e buscam ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: orai em todo tempo, orai sem cessar. Todas as vezes que vos reunides, então clame, busque a presença do Senhor. É um dever de todo cristão clamar e buscar ao nome daquele que vive e reina para sempre. Quantos podem nessa manhã concordar com esta palavra, glorificando ao Senhor? Aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas quando nós continuamos em ler o texto, Jesus sai completamente do modelo da oração dos fariseus, da oração dos gentios, da oração de qualquer um que seja, e ele começa dizendo: vocês vão orar, e quando orarem, orem dizendo: Pai nosso que estais no céu. Querido, quando Jesus usa a expressão Pai aqui, ele está quebrando qualquer protocolo de uma oração de um judeu. O judeu, ele chamava Deus de soberano, de excelso, de rei, de majestoso, Senhor dos exércitos, grandioso Deus, de Adonai, mas não chamava de Pai. Esta intimidade de paternidade, quem traz é Jesus. Jesus está dizendo que a oração de um cristão é acesso à presença de um filho na presença do Pai. Oração requer intimidade, relacionamento. Deus é o nosso Pai. Deus é Criador, Deus é Senhor, Deus é Rei dos reis, é Senhor dos exércitos, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é justo juiz, mas Deus também é Pai. Ele é
nosso Pai, Pai nosso, o nosso Pai que está no céu. Deus é o nosso Pai, é o Criador, é o gerador da nossa vida, é a fonte da nossa existência. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, porque Deus é Pai. Mas às vezes nós tratamos Deus com distanciamento. E se esquecemos que a Bíblia diz que todos aqueles que receberam Jesus foi dado o direito de ser chamado de filho de Deus. Aleluia. Quando você diz para uma pessoa que não é evangélica, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Você diz assim, olha, Deus, você tem que aceitar Jesus como seu Pai, o Senhor Deus como seu Pai. Ele diz assim, não, Deus é o Pai de todo mundo. Deus é o Pai de nós todos. Mas, biblicamente, todos os seres humanos são criaturas. Nós somos criaturas de Deus, feituras de Deus. Mas filho de Deus só é o homem que recebe Jesus. É o que a Bíblia ensina. Que quem recebe o Filho passa a ter direito de ser chamado filho de Deus. E filho por adoção, é o que diz a palavra. Então, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós ganhamos o direito de ser chamado filho de Deus. Então, é essa diferença que talvez a pessoa que ainda não é evangélica não compreende. Ele acha que você está querendo afrontá-lo, dizer que ele não é filho de Deus. Porque ele se esquece desse princípio que filho de Deus é todo aquele a quem Jesus resgatou, comprou com seu sangue, perdoou os pecados e nos deu o direito de ser co-herdeiros com Cristo, da mesma herança e dos mesmos privilégios. Aí Jesus está dizendo para nós, dizendo, olha, quando vocês forem orar, ore assim, Pai nosso, tenha propriedade, tenha direito, autoridade de filho, e diga Pai nosso, Pai que está nos céus, ore ao Pai que em secreto te ouve, o Pai que em secreto te vê, o Pai que em secreto te contempla, o Pai que não nega nada aos filhos, o Pai que é bom, Ele é Pai. E se você crê nesta palavra, receba ela em nome de Jesus. Quantos podem dizer glória ao nome do Senhor Jesus? Quantos podem receber esta palavra em nome do Senhor Jesus? Agora diga comigo, Pai nosso. Está fraco? Diga como quem está aqui nessa manhã, diga Pai nosso. A expressão nosso fala de coletividade, irmandade, pois nós somos irmãos. Deus não é só meu Pai, Deus é Pai nosso. Era também quebrando os gentios, os judeus, porque eles achavam que Deus só era o Pai dele. Não achava que publicano, pecou, errou, Deus não é pai de ninguém, Deus não é de ninguém. É Deus para mim e quem quiser que fique como quiser aí, que eu não estou nem aí. Mas essa não é a oração que Jesus está ensinando. Ele diz, Pai nosso. Ele é o Pai, Criador de todos os seres humanos. Daqueles que se apropriam de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que crerem no nome de Jesus possa ter a vida eterna. Jesus não é exclusivamente de uma religião, Jesus não é exclusivamente de uma denominação, Jesus não é exclusivamente de uma religiosidade, Ele é de todo aquele que o aceita, que o recebe. Ele é o Pai nosso. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque há segmentos que acham que é o dono da salvação. Há segmentos que se acham mais dono de Jesus do que os outros. E Jesus começa dizendo, Pai nosso, que estais no céu. Está tão longe, mas é o nosso Pai. Aleluia, é o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, estás nas alturas. É o Pai soberano que controla o universo, que é o gestor de todas as coisas.
e nada acontece fora da sua vontade, sua soberania. E aí o Senhor adentra na oração dizendo: venha, venha o teu reino. Venha o teu reino. E aqui a gente precisa entender que o reino de Deus já se manifestou em parte e em parte se manifestará. Como assim, pastor Renato? Desde quando João Batista pregou, disse: o reino de Deus é chegado. O próprio Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Mas esse reino de Deus que está entre nós não está ainda na sua totalidade. Por que não está na sua totalidade? Porque ainda conseguimos morrer de uma enfermidade, adoecemos, sofremos os ataques ainda, as afrontas do inimigo, estamos sujeitos ainda a cair, a errar, a falhar, mas a Bíblia diz que um dia esse reino se manifestará. Ele começou a se manifestar, desde a vinda de Cristo, e está se manifestando a cada dia. E aí eu digo que é em etapa, porque acontecerá o arrebatamento, acontecerá o domínio de Cristo sobre todos os homens, ao levar da igreja para estar consigo. Então o reino é revelado em etapas. Mas eu posso dizer que o reino de Deus já está entre nós. E como é que Jesus reina entre nós? Quando Cristo é o Senhor da minha vida. Quando eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida, eu passo a dizer que teu é o reino. Teu é o reino, o domínio está nas suas mãos. E aí a sequência da oração diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Vontade de Deus estabelecida para mim e para você. Vontade de Deus conhecida por meio da sua palavra. Vontade de Deus declarada por meio dos seus profetas, dos seus escritos. E essa vontade precisa ser feita na terra e precisa ser feita no céu. Venha o teu reino, o teu domínio, venha sobre nós a sua soberania. Deus faz quando quer, no tempo que quer, é a vontade dele. Ministrando aqui na escola bíblica dominical sobre esse tema, falei aos irmãos que quando Jesus orou dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. A oração, ela precisa respeitar a soberania de Deus. Como assim, pastor? Eu oro não para que Deus faça do meu jeito, do meu modo. Eu oro porque sou dependente dele, e ele faz no dia que quer, do jeito que quer, na hora que quer, quando quer, no tempo que quer, da maneira que ele quer, porque ele é Deus soberano, Senhor dos céus e também da terra. Aleluias. Eu não oro para colocar Deus na parede. Eu não oro para dizer para Deus: se o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer. Se o Senhor não fizer, eu rasgo a Bíblia. Se o Senhor não fizer, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não fizer, eu vou desistir de tudo. Ô meu irmão, Deus não é pai que tem medo de filho, que quer dar vexame dentro de supermercado. Não tem filho que é assim: se não me der o bolo, vai cair no chão e fazer uma pirraça. Ah, meu irmão, você não conhece o pai que você tem. Ele é Senhor e é Pai soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Me dá mais um pouquinho de retorno. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você está pensando que Deus fica com medo quando a gente fala que vai pressionar? Abraão um dia ficou meio zangadinho assim. Abraão mesmo. Um dia Deus deu um livramento a ele lá, de 5 reis. E ele ficou com medo das ameaças que viria depois. O capítulo de número 14 diz isso. O capítulo 15 começa dizendo: e depois dessas coisas o Senhor apareceu a Abraão. E aí quando o Senhor foi falar com Abraão, e disse: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou o seu Senhor e a sua recompensa. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Do que me adianta o Senhor ser meu escudo e meu galardão, se eu não tenho filho? Tipo assim, não me adianta nada essas declarações que o Senhor está fazendo. Abraão estava chateadinho. Nervosinho. Capítulo 15. Abraão diz: do que me adianta
Se eu ser meu escudo, ser meu galardão, se eu não tenho um filho, tudo que eu tenho eu vou deixar para Eliezer o Damasceno. Aí o Senhor disse: ô Abraão, faz um favor, sai de dentro da tua tenda, vem para o lado de fora. Abraão foi, aí ele disse: tenta contar as estrelas. Quem sabe tentou, não conseguiu. O Senhor disse: a única coisa que eu tenho para lhe dizer é que assim será a sua descendência. Ou seja, continua aguardando a minha promessa. Deus não faz mediante pressão, Deus não age mediante você dizer que vai colocá-lo na parede, até porque ele não é retrato, nem quadro, nem santinho feito de barro. Ele é Senhor. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Ele é o Senhor soberano da sua vida. Aleluias. Quem pode dizer glória ao nome de Jesus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Essa expressão alguns usam dizer que é a oração para... Alguns acham que esta oração está ligada a simplesmente suprimentos espirituais. Eu acredito que o Senhor, Ele supre as nossas necessidades. Eu acredito que o Senhor supre as nossas necessidades espirituais. Pois a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, eu acredito que o Senhor supre as nossas necessidades espirituais. Pois Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas eu acredito que esta expressão dizendo: dai-nos o pão nosso de cada dia, é uma expressão de suprimento das nossas necessidades espirituais. E é também o suprimento das nossas necessidades físicas. Não há problema nenhum orar pedindo ao Senhor o pão de cada dia. Mas veja que a expressão aqui é o pão nosso de cada dia. Uma dependência diária. Uma dependência constante, uma dependência contínua, uma dependência que nós temos de Deus, de crer que Ele vai nos dar o pão de cada dia, o suprimento necessário para nós vivermos na presença de Deus. Paulo chega a dizer assim: olha, eu aprendi a ter fartura e a ter necessidade, a passar frio e também estar aquecido, a estar dormindo ou a estar várias vezes acordado, mas em todas estas coisas eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluias. O próprio Paulo diz: olha, tendo o que comer e o que vestir, estejam o que? Contente. Esta oração nos ensina a depender de Deus para a provisão diariamente. Mas sabe qual é a nossa grande questão? É que nós queremos o futuro todo, o pão todo de uma vez só. Nós queremos que o pão esteja todo na nossa mesa de uma vez, do ano todo, dos 2 anos, dos 3 anos, dos 4 anos, da vida toda pela frente. A gente quer que Deus mande o pão todo de uma única vez, como se nós não fôssemos mais depender de Deus. E é aí que esta oração está nos ensinando que a dependência de Deus, ela é diária, ela é contínua, ela é todos os dias que nós nos colocamos na presença de Deus. Somos dependentes do Senhor, somos dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Quantos estão compreendendo esta palavra? Diga glória a Jesus. E aí o texto diz: Pai, perdoa. Perdoa o quê? As nossas dívidas. Aqui o pecado ou os erros é chamado de dívida. Perdoa as nossas
dívidas. Diga comigo, perdoa as nossas dívidas. Quem aqui não tem dívida? Não estou falando da dívida bancária, dívida com o cartão de crédito, com a conta do telefone. Eu estou falando de dívida com Deus. Perdoe os nossos pecados, as nossas iniquidades. Jesus está nos dizendo que quando vocês orarem, não diz se vocês orarem, ele diz quando. Ele entendia que nós íamos orar, e ele diz toda vez, ou quando vocês orarem, orem dizendo, perdoa as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos dá perdão, nos dá acesso à sua presença. E aqui, o próprio texto já abre dizendo, santificado seja o teu nome. Por que santificado? O nome de Deus é santo, mas o nome de Deus ele é santificado ou proclamado à medida que as pessoas veem um referencial de Deus na nossa vida. Na medida que você anda e as pessoas dizem, ali é um cristão, aqui é um servo de Deus, que homem transformado, que pessoa, é o nome do Senhor sendo santificado. É o nome de Deus sendo respeitado através da nossa vida. E é por isso que Jesus está dizendo, perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Mas aí, Jesus coloca uma frase continuada aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, Deus me perdoa do jeito que eu perdoo o meu irmão. Me perdoa do jeito que eu perdoo minha irmã. Você está pedindo para Deus, para você ser tratado do jeito que você trata as pessoas. E aí, meu irmão, eu nem sei se a gente gostaria de continuar orando isso. Alguém aqui já disse assim alguma vez, não precisa levantar a mão não, fazer igual o pastor Jeremias, é só um confessionário aberto, não precisa levantar a mão. Mas alguém aqui já disse assim, fulano está entalado aqui comigo. Já falou assim já? Aqui é. Se eu pudesse, eu pegava fulano e apertava o pescoço dele. Dá vontade de ir em cima assim na hora. Já ou não já? Se eu pudesse, eu pegava esse pastor. Aí o pastor disse, se eu pudesse, eu pegava essa ovelha, né? Já. E aí a gente diz assim, pai, me perdoa do jeito que eu perdoo o irmão. Não é assim que a gente fala? Aí Deus fala, se eu pudesse também eu lhe apertava, né? Eu estou entalado com você até aqui, eu não consigo lhe suportar. Gente, essa pessoa estraga a minha festa, estraga meu ambiente. E a gente diz para o pai, perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão. Do mesmo jeito que eu perdoo o meu irmão. O Senhor Jesus contou uma parábola do credor, dos credores, do credor compassivo, e disse que um homem devia 100 denários. 100 denários é equivalente a 100 dias de trabalho. Quantos dias de trabalho? 100 dias de trabalho. E a Bíblia diz que o outro devia 10.000 talentos, equivalente a 350 mil quilos de ouro. Um devia quanto? 350 mil quilos de ouro. E na hora que o credor foi cobrar ele, dizer, eu quero meu dinheiro, ele disse, não tenho como pagar. Ele deu ordem aos soldados lá, o servo dele, pega esse camarada, coloca na cadeia, até ele pagar a última moeda. Ele devia 350 mil quilos de ouro. Aí o Senhor disse, ele disse ao Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa essa dívida, me dê a oportunidade, eu te pagarei tudo.
E o credor perdoou. Só para você ter ideia, Herodes pagava por ano, Herodes, arrecadando do seu povo que estava na sua jurisprudência, no seu reinado. Ele arrecadava da população 900 talentos, não era nem 1000 talentos, era 900 talentos. Ele arrecadava por ano e mandava para Roma, que era o imposto que ele pagava por ano. E aquele homem devia 10.000 talentos, mais de 10 vezes a quantia que se pagava por ano. Ele não tinha como pagar. Alguns historiadores, ou alguns que fazem os cálculos transformando talentos em denários, diz que esse homem teria que viver 156 mil anos para conseguir pagar essa dívida, trabalhando todos os dias. Ou seja, Jesus está dizendo que a dívida desse homem é impagável. A dívida dele é impagável. Aí o Senhor perdoa ele, dá o perdão e manda ele ir embora. Quando ele sai dali, ele encontra um cara que devia a ele 100 dias de serviço. O camarada pediu perdão, ajoelhou nos pés dele, implorou, e ele disse: manda prender. Mandaram jogar na cadeia, prendeu, e ele não perdoou 100 dias de serviço, e foi perdoado de 156 mil anos de serviço, e não quis perdoar 100 dias de serviço. Quem está entendendo a palavra? Está entendendo? Aí alguém viu aquela cena. Alguém viu aquela cena, correu diretamente ao credor e disse: lembra do fulano que saiu daqui agora? Lembro. Ele prendeu um cara por causa de 100 dias de serviço. Como é que é? Ele prendeu um cidadão porque devia a ele 100 dias de serviço. E o Senhor perdoou ele 156 mil anos de serviço. E ele não quer perdoar 100 dias. Ah, manda buscar, manda buscar. Diga para ele que a dívida está ativa de novo. Ele me deve tudo, não tem cabimento. Não. Manda buscar. E mandou prender tudo que ele tinha, até pagar o último vintém. Meu irmão, Jesus estava dizendo isso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E essa talvez seja a maior necessidade dos nossos dias: perdoar as pessoas. A gente está vivendo na igreja, no meio do corpo de Cristo, mas às vezes estamos com pessoas atravessadas do nosso coração, com mágoas, com a pessoa com ódio. Não consegue perdoar a esposa, não consegue perdoar o esposo, não consegue perdoar o filho, não consegue perdoar a filha, os filhos não conseguem perdoar os pais, não consegue perdoar o pastor, o líder, o regente, alguém que fez alguma coisa no passado. A gente fica lançando isso na cara da pessoa a vida toda. Toda vez que a pessoa tenta se equilibrar, se acertar, a gente diz: olha aí, está pensando que eu não conheço o passado dele, o passado dela. A gente é mestre em apontar as pessoas. Imagina se Deus for nos perdoar do mesmo jeito, se Deus for nos tratar do mesmo jeito, porque a oração do Pai Nosso está dizendo isso: me perdoa do jeito que eu perdoo, me trata do jeito que eu estou tratando. Ei, se você foi perdoado, então libera perdão, em nome de Jesus. Perdoe as pessoas que estão do seu lado. Nós não conseguimos perdoar. Nós ficamos com mágoa, com angústia, com ódio no coração o tempo todo. Mas Deus quer nesta manhã nos liberar perdão, sim. Mas queremos também que nós libere perdão para as pessoas que estão da nossa volta, do nosso lado. O irmão que nos chateou, o irmão que nos ofendeu, essa pessoa que eu sei que é difícil, mas aqui na igreja é isso mesmo. Nós somos seres humanos, estamos um suportando ao outro, se aperfeiçoando a cada dia. Se Jesus nos perdoou de uma dívida tão grande, de uma dívida contra o eterno, merecíamos um inferno e Ele nos perdoou. Então por que não podemos perdoar também? Então libere perdão nesta manhã e seja perdoado. Urabacana barabacheias, urabacana marraias.
Aleluia, eu sinto a presença do Pai eterno aqui nesta manhã. Eu sinto a presença do Pai trazendo perdão aos nossos corações. Diga: Pai, me perdoa, do mesmo jeito que eu perdoo. Se o coração está engasgado aí, mas libera perdão. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus. E ele diz: não nos deixe cair em tentação. Livramento, salvação das tentações. A palavra tentação aqui, no original, elas não são diferentes uma da outra. Diferença do grego para o hebraico. Diferença da uma palavra tentação, provação. É tudo a mesma palavra. Salvo alguns lugares que vai explicar em contexto diferenciado. Mas a palavra tentação aqui é a mesma equivalente que provação. E o que Jesus está tentando nos dizer é que os discípulos deveriam orar dizendo: nos livra da tentação, nos livra de ser tentado, de ser provado, nos livra de passar por esses momentos difíceis, livra-nos do mal, nos dá livramento, porque ninguém gosta de ser provado. Quem é que gosta de ser provado, de ser tentado? Ninguém. Aí ele diz: livra-nos da tentação. Não nos deixa cair, não nos induza a ela, não nos permita ser tentado, mas se for tentado, ele diz: livra-nos do mal. E aí Jesus termina esta oração com uma doxologia, chamada de adoração, de declaração, de reconhecimento da soberania de Deus, dizendo: porque teu é o reino. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reino fala de domínio, e poder fala de ação, execução. Nem todo mundo que tem poder tem o reino, e nem todos que têm a glória também tem o reino. Por isso que o texto coloca reino, poder e glória, porque quem tem o reino tem o poder e tem a glória. Há gente que pode muito, mas não tem o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele não é somente os favores, o poder, mas ele é o domínio de Deus sobre a nossa vida. E eu quero encerrar esta manhã dizendo a você o seguinte: o poder fala da cura, do milagre. O poder fala do poder restaurador, transformador, que faz milagre, que faz maravilhas. Mas o reino fala de Cristo sendo o Senhor da nossa vida, Senhor absoluto da nossa alma. E quando eu digo porque teu é o reino, eu estou dizendo: Senhor, tu és rei da minha vida, tu tens o poder sobre a minha vida, e a tua é a glória para sempre. Amém. Se coloca de pé e eu vou orar pela tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, por gentileza, como um ato de reverência, não dizendo que se ficar diferente você não é reverente, mas você precisa entender nesta manhã que você está na presença do Pai. Quando Jesus contou a parábola dos perdidos, em Lucas capítulo de número 15, Jesus disse que ali havia ovelha, havia uma dracma, mas havia filhos. E uma coisa que o pródigo chamou, disse: meu pai, meu pai. O maior privilégio do cristão é poder dizer: Deus é o meu pai. Deus é o Pai, é o meu Pai. Eu sou filho do Pai, eu sou filho de Deus. Ele é Senhor, Ele é grandão, Ele é Deus do universo, Ele é Deus soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas Ele é meu Pai. É igual alguém vai olhar para o juiz e dizer: excelentíssimo.
magnânimo, Senhor, excelência, supremo. Mas o filho chega e diz: pai, né? Aí tem os ministros aí, o Dias Toffoli, né, o Gilmar Mendes e tantos outros juízes. Todo mundo vai falar com ele, fala reverendo, excelência, excelentíssimo. Mas os filhos chegam e dizem: e aí, pai? E aí, paizão, como é que está o senhor? Abraça, beija, porque tem intimidade. Filho é filho, meu irmão. Pai nosso, você tem intimidade com Deus. Então nesse momento eu gostaria que você orasse, não o Pai Nosso, a oração em si, as mesmas palavras, mas que você falasse com Deus essa manhã, liberasse perdão, livramento da tentação, suprimento diário de Deus para as nossas vidas. Que nesta manhã você possa orar agora com muita ousadia. Feche os teus olhos e comece agora a dizer: Pai Nosso, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Eu te amo, papai, eu te amo, aleluias. Quando Jesus chamou Deus de Pai, os fariseus ficaram irados. Os fariseus disseram: olha ele chamando Deus de Pai, ele é atrevido, ele é atrevido. Jesus disse: não sou atrevido não, eu tenho ousadia, eu tenho ousadia de dizer que estou entrando no Santo dos Santos. Ele é o nosso Pai. Oh, aleluia. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, a vontade
Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano